Alô você, meu amigo, minha amiga concurseira. Se liga, hoje eu trago um conteúdo maroto para vocês chamado de conjuntos, tá bom? Então, inicialmente, para você que está aí na sua casa, você sabe o que significa conjuntos? Vamos lá. Conjuntos não possuem uma definição fixa. Como assim, professor? Conjuntos não possuem uma definição concreta, e sim possuem uma ideia. Como assim, uma ideia de conjuntos? Vamos lá. Uma coleção de algo, um agrupamento de algo pode ser definido como um conjunto. Por exemplo, você tem aí um grupo de jogadores de futebol. Então a gente tem aí um conjunto de elementos. Então quando a gente tem vários elementos aí juntos em um agrupamento, a gente tem uma definição de conjunto. Por exemplo, a gente tem aí vários peixinhos, não é? A gente tem aqui esses peixinhos, tá? E esses peixinhos aqui, pessoal, eles estão juntos, se agrupando. Então a gente pode dizer aqui que a gente também tem um conjunto de elementos, que aqui os elementos são os peixes. Tá bom, galera? Então essa é a ideia de conjuntos que eu trago para vocês. Então vamos embora, vamos estudar esse conteúdo que cai muito na prova que você vai fazer. Então preste bastante atenção. Vamos lá. Então, como você viu, um conjunto ele pode ser formado por vários elementos agrupados, tá bom? Então, como é que a gente pode representar um conjunto? A gente pode indicar um conjunto com uma letra maiúscula, tá certo? Então, a gente pode fazer uma indicação de conjunto com uma letra maiúscula. Por exemplo, galera, vamos colocar aqui um exemplo. Ó, eita, peguei aqui a caneta tá aqui. Pronto. Por exemplo, se eu tenho aqui o conjunto A ele é igual a 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Fecha. Eu também posso representar esse conjunto A, pessoal, assim, ó. A vai ser igual a... E aí tá aqui, ó. Ele está em um agrupamento. E aí eu tenho aqui o 1, o 2, o 3 e o 4. Então aqui eu tenho o conjunto A representado de duas formas. Tá certo? Então ele está sendo indicado como, pessoal? Como uma letra com uma letra maiúscula. Então assim a gente está indicando que aqui existe o conjunto A com estes elementos aqui, que são os elementos 1, 2, 3 e 4. Então, prestou atenção? Prestou, né? Então viemos aqui, pronto, não vou nem cortar isso. Então temos aqui alguns conceitos importantes, como o de pertinência. Não pode rir que você está em casa, você aí que está na sua casa, você não pode rir, que eu tenho um problema no lado direito da língua, que ela é dormente. Então é bullying. Se você está rindo aí, você está praticando bullying comigo, tá certo? Então quando eu travar, você já sabe. Então voltando, eu trago aqui para vocês alguns conceitos importantes, e o primeiro deles é o conceito de pertinência. O que seria pertinência para um conjunto, esse conceito? Galera, pertinência significa relacionar um elemento com um conjunto, tá bom? Porque o conjunto ele é formado por elementos, não é? Mas vocês vão ver lá na frente que a gente tem um conjunto vazio também, além do conjunto unitário e etc, tá bom? Então vem para cá. Então, como eu comentei, pertinência procura relacionar o elemento com o quê? Com o conjunto. Então vamos dizer aqui, pessoal, que eu estou relacionando aqui, ó, o elemento 3 para o conjunto A, e estou relacionando aqui o elemento 8 para o conjunto A, tá certo? Como é que eu posso fazer essa relação? Vou até mudar a cor aqui do piloto, vou colocar aqui o roxo, ó. Galera, 3, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Vamos lá, no conjunto A existe sim o elemento 3. Então, eu vou dizer aqui que ele pertence ao conjunto A. Agora, o 8, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Vamos lá. Galera, existe o elemento 8 aqui no conjunto A? Não. Então, a gente vai colocar esse símbolo aqui, pessoal, colocando assim, isso daqui significa que o 8 não pertence ao número ou ao conjunto A, tá bom? Então, vamos lá. 3 pertence ao conjunto A. E 8 não pertence ao conjunto A. Então, você vai colocar aqui, ó, que esse significa pertence.
E aí vem a relação de pertinência, tá bom? Ou seja, pertence ao conjunto A, tá bom? Já o 8, ele não pertence. Então, a gente coloca aqui, não pertence ao conjunto A. Tudo bem, galera? Então, essa é a nossa relação de pertinência, tá certo? Identificar se o elemento ali ele pertence ou não pertence ao conjunto. E aí eu passei bem detalhadamente a simbologia do pertence ou não pertence. Tudo bem? Então, agora vamos fazer alguns exemplos. Olha só o exemplo aqui, galera. Seja o conjunto M 2, 3, ou 2, 4, 6, 8 e 10, não é? Complete com pertence ou não pertence às lacunas abaixo, tá bom? Ou seja, 2 pertence ou não pertence ao conjunto M. O 2 não está aqui, né, pessoal? Então, o 2 pertence ao conjunto M. 5 pertence ou não pertence ao conjunto M. O 5, ele não pertence ao conjunto M. 10 pertence ou não pertence ao conjunto M? Ó, galera, tá aqui o 10, ó. Então, o 10, ele pertence ao conjunto M. A palavra Brasil, ela pertence ou não pertence ao conjunto M? Tem a palavra Brasil aqui, galera? Tem não, né? Então, a palavra Brasil, ela não pertence ao conjunto M. Então, agora você entendeu quando o elemento pertence ou não àquele conjunto. E o que é um conjunto, pessoal? É um agrupamento de elementos, tá certo? Tudo bem? Então, espero que você já tenha compreendido tudo que eu tenha falado até agora, tá bom? Vamos embora. Bom, pessoal, agora nós temos o conceito de subconjunto. Já que a gente já estudou o conceito de conjuntos, agora a gente vem para subconjunto. O que é um subconjunto? Imagine o seguinte, eu tenho aqui um conjunto com vários elementos, e aí eu chego com outro conjunto, e neste outro conjunto, todos esses elementos já existem nesse conjunto que eu cheguei primeiro aqui. Então, um subconjunto existe quando os elementos de um conjunto estão contidos em outro conjunto também. Então, aí a gente tem o conceito de subconjunto. Tudo bem? Então, vem para cá e preste atenção no que eu vou mostrar para vocês. Então, quando eu tenho aqui que os elementos do conjunto A também existem dentro do conjunto B, eu posso dizer que A está contido em B. Então, eu represento como se fosse esse U aqui na horizontal. Tá bom, pessoal? Então, sempre que você vê esse símbolo neste formato aqui, quer dizer que um elemento está contido no outro, ou um conjunto está contido no outro. E aí a gente pode dizer que A é um subconjunto de B. Tudo bem? Ou seja, os elementos que existem em A estão contidos dentro do conjunto B também. Tudo bem, galera? Então, se a gente fosse representar isso aqui em um formato de imagem, ficaria dessa forma, pessoal. A, o conjunto A, os elementos existentes aqui também existem no conjunto B. Então, quer dizer que A é um subconjunto do conjunto B, tá certo? Então, a gente representa dessa forma aqui, não é? Ou seja, A está contido em B. Tudo bem? Até agora está bem tranquilo, não é? Então, vamos embora. Então, nós vamos iniciar agora, pessoal, o conceito de relação de inclusão. O que é uma relação de inclusão? A gente vai ter que começar a identificar se um conjunto está contido no outro. Ou seja, se A está contido em B ou se A não está contido em B. E aí a gente vai ter que fazer a simbologia para estar contido ou não estar contido. Tudo bem? Por exemplo, ó, quando relacionamos o conjunto com o conjunto que utilizamos o símbolo de contido, não é? Quando não está contido, é só fazer esse tracinho aqui, pessoal. Então, para estar contido aqui, e aqui não está contido, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui 1, 2 e 3, tá bom? Eu tenho aqui o número 1, o número 2 e o número 3. Galera, eu tenho aqui, eu vou dizer que aqui é o conjunto A, tá certo?
e aqui eu vou dizer que aqui é o conjunto B. Vamos lá. Se 1, 2 e 3 estiver dentro do conjunto B, tá aqui 1, 2 e 3, isso significa dizer que A é um subconjunto de B, ou seja, que A está contido em B. Tudo bem? Agora, se eu tenho aqui 1, 2 e 0, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 7, vamos lá. A agora está contido em B, pessoal? Não, porque o número 0 não existe no conjunto B. O elemento 0, não é? Então, já que o elemento 0 aqui não existe no conjunto B, a gente pode dizer que A não está contido em B. Tudo bem, galera? É lindo, né? Essa parte da matemática. Então, agora a gente vai iniciar essa parte de igualdade de conjuntos. Como assim? Quando todos os elementos de um conjunto é igual a todos os elementos de outro. Por exemplo, se eu tenho um conjunto A, que tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, que tem os elementos 1, 2 e 3, isso significa dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B, porque possui todos os elementos de A igual a todos os elementos de B. Tudo bem? Então, vem para cá. Olha só, se eu tenho aqui o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4, e tem o conjunto B, 2, 3, 4, 1 e 0, independente da ordem, os elementos são os mesmos, porque a gente tem o 0 aqui e tem o 0 aqui, tem o 1 aqui e tem o 1 aqui, tem o 2 no A e tem o 2 no B, tem o 3 no A, tem o 3 no B, tem o 4 no A e tem o 4 no B. Então, isso significa dizer que todos os elementos de A são iguais a todos os elementos de B. Então, a gente tem aí uma igualdade entre conjuntos. Tudo bem, pessoal? Então, não esqueça disso, tá certo? Só recapitulando, ó. Voltando aqui, pessoal. Um conjunto está incluso no outro quando os elementos dele estão ali iguais nos elementos do outro e ainda tem outros ali sobrando. Então, quer dizer que A aqui está incluso em B. Já no segundo exemplo aqui, como tinha um elemento que não tinha em B, pessoal, então isso significa dizer que A não estava incluso, ou seja, contido em B. Tudo bem? Vamos embora. Galera, eu espero que todos estejam prestando bastante atenção e absorvendo o conteúdo. Fala, pessoal, agora nós teremos a diferença entre conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo. Você vai entender o significado desses três tipos de conjunto e a diferença entre eles, tudo bem? Então, iniciando a questão aqui desses tipos de conjuntos, galera, eu vou falar primeiramente do conjunto vazio, tá bom? Tá aqui, ó, conjunto vazio. Vou pegar aqui meu marca-texto aqui, não é? Tá aqui. Conjunto vazio. Tudo bem? Galera, o conjunto vazio, ele é um tipo particular de conjunto, tudo bem? E que representa uma situação impossível de ocorrer. Por quê, pessoal? Porque ele não possui elementos. Tudo bem? Então, o conjunto vazio, ele é representado por esses símbolos aqui, pessoal. Tudo bem? Então, recapitulando, o conjunto vazio é o tipo de conjunto que não possui elementos. Por isso, ele representa uma situação impossível de ocorrer. Agora, falando do conjunto unitário, o nome já está dizendo, o conjunto unitário possui apenas um elemento. Tudo bem, pessoal? Tá aqui, ó, conjunto unitário, tá bom? Possui apenas um elemento. É um tipo de conjunto um pouco especial. Tudo bem? E o conjunto universo, vocês estão vendo aqui, galera, o conjunto universo. O conjunto universo, ele representa o conjunto ao qual todos os elementos pertencem. Tudo bem, pessoal? Todos os elementos, tá certo? Por quê, professor? Porque todos os elementos são aqueles que a gente está estudando, por exemplo, em uma certa questão, calhar todos os elementos. Então, o conjunto universo é o qual pertencem todos os elementos. Tudo bem, galera? Então, tá aí a diferença entre conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo. Vamos lá, conjunto vazio não possui elementos, tá certo? Então representa uma situação que não pode ocorrer, impossível de ocorrer. Conjunto unitário possui apenas um elemento e o conjunto universo, tá? Representa todos aqueles elementos que a gente tá ali estudando. Tudo bem, galera? Vamos embora.
Galera, agora nós vamos dar início ao conjunto das partes, tudo bem? É uma parte do conteúdo que é um pouco delicada, mas eu garanto que você vai aprender. Por exemplo, o que é o conjunto das partes? É o conjunto ao qual é formado por elementos e esses elementos são outros conjuntos. Ou seja, é um conjunto formado por elementos que são outros conjuntos também. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo aí, ó. O conjunto das partes dos conjuntos abaixo, ou do conjunto abaixo, A igual a 0 e 1, é. E aí eu vou fazer aqui para vocês, para não ficar confuso. Vocês vão ver que não é difícil. Tudo bem? Então, qual é o conjunto das partes de A, galera? Vamos fazer aqui, ó. Não é difícil, preste atenção. Vamos lá. Como eu falei, o conjunto das partes é um conjunto que é formado por elementos, que vocês estão vendo aqui o 0 e 1, e esses elementos podem ser outros conjuntos também. Então, a gente pode dizer que a gente já pode começar aqui formando um conjunto com o 0, tá bom? Aí a gente pega aqui, pode formar um conjunto com o 1, certo? Pode formar um conjunto também com o 0 e com o 1, certo? Que é o conjunto que já está aí, certo? E pode causar aqui, pessoal, pode formar um conjunto vazio, tudo bem? Certo? Então, a gente pode dizer que o conjunto das partes, vou até dar uma circulada aqui, é formado por esses elementos, e esses elementos podem virar outros conjuntos. Tudo bem? Então, a partir daí, pessoal, a gente já tem outro exemplo aqui, ó. Olha que coisa linda. Já para o conjunto B igual a 0, 1 e 2, a gente vai fazer a mesma coisa que fez em cima, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Para diminuir o nosso trabalho, eu fiz isso aqui para vocês, ó. Né? Então, a gente tem aqui o conjunto das partes de B, certo? O conjunto das partes de B pode ser, vamos lá, a gente pode criar um conjunto nulo, não é? Pode criar um conjunto com o 0, que está aí, não é? Pode criar um conjunto com o 1, pode criar um conjunto com o 2, pode criar um conjunto com o 0 e com o 1, não é? Pode criar um conjunto com o 1 e com o 2, pode criar um conjunto com o 0 e com o 2, certo? E pode criar um conjunto aqui com o 0, com o 1 e com o 2. Ou seja, o conjunto das partes de B são os elementos que estão nele que podem virar outros conjuntos. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que você tenha entendido qual é o conjunto das partes, o que significa. É um conjunto formado por elementos, ao qual esses elementos podem virar outros conjuntos, e aí a gente busca aí as combinações. Tudo bem, galera? Eu espero que você tenha compreendido. Você pode ver que não é algo tão difícil. Caso não tenha compreendido, é só refazer. Pode puxar aí na barrinha, né? Como é que é? Voltar o vídeo, certo? E rever a explicação. Tudo bem? Então vamos para o próximo. Fala, minha galera! Agora daremos início à parte de união, interseção e diferença de conjuntos. Ou seja, traduzindo, operações com conjuntos. Você pode observar aí que a gente tem cada uma, união, interseção e diferença. Só que agora a gente vai estudar passo a passo, uma por uma. Tudo bem? Vamos lá. Galera, em união de conjuntos, basta unir todos os elementos de um conjunto com os elementos do outro conjunto. Como assim, professor? Vem para cá, preste atenção. Olha só. A gente tem aqui a união com B, tá bom? Então, a gente vai pegar todos os elementos pertencentes a A e vamos juntar com B. E aqui ele deu aqui, ó, todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, a gente coloca aqui A união com B, tá bom? A união com B vai ser igual a... Vamos lá, a gente vai ter que pegar todos os elementos de A e somar com os de B. Somar quer dizer que a gente vai juntar. Tudo bem? Ou seja, começando aqui do 0, vamos pegar todos os elementos pares e ímpares. Começou aqui 0, certo? 1, 2. Depois do 2 aqui tem o 3 em B. E aí tem o 4 em A. E aí tem o 5 em B, certo? E aí tem o 6 em A. Tem o 7 em B. Tem o 8 em A. Tem o 9
em B, tenho 10 em A e tenho 11 em B. Então, a gente fez aqui a união do conjunto A com o conjunto B, tudo bem? Então, a gente tem aí também uma pequena observação, pessoal. Quando a gente tem todos os algarismos pares e ímpares pertencentes aos números naturais, a gente quer dizer que a união do conjunto A com o conjunto B é igual ao conjunto dos números naturais. Tá certo? Como assim? Vem para cá. Ó, se a gente diz que todos os pares aqui e todos os ímpares resultam no conjunto dos números naturais, isso quer dizer que a união de A com B vai ser igual ao conjunto dos números naturais. Tudo bem, galera? Tudo bem? É lindo, né? Isso daí é lindo. Então, tudo bem? Agora nós vamos estudar interseção de conjuntos, tá certo? Vamos lá. Galera, interseção de conjuntos. Para fazer uma interseção entre conjuntos, por exemplo, aí que a gente tem o conjunto A e o conjunto B, basta pegar os elementos que existem em A e também existem ao mesmo tempo em B, tá bom? Quando a gente faz a relação dos elementos que existem já em A e que também existem em B, ou seja, existem nos dois conjuntos ao mesmo tempo, a gente tem a interseção dos conjuntos. Tudo bem? Então a gente pode dizer que a gente isola os elementos que existem em A e que também existem em B, tá certo? Quando a gente pede a interseção entre A e B, tá bom? Então, por exemplo aqui, pessoal, se a gente for fazer a interseção aqui de A e de B, vamos lá. Vamos fazer a interseção entre A e B, tá bom? Vamos lá. Quais são os elementos que existem ao mesmo tempo em A e ao mesmo tempo em B? Vamos lá. 1 existe em B também? Não. O 2 existe em B também? Existe, não é? Então, a gente pode dizer que o 2 pertence à interseção, certo? Vamos lá. O 3 existe em B também? Não. O 4, galera, também existe em B, não é? O 4 existe em A e existe em B. Então, o 4 também faz parte da interseção, tá bom? Vamos para o próximo. O 5 tem em B também? Não. E o 6, galera? O 6, ele também está em B. Então, como o 6 está em A e está em B, o 6 também faz parte da interseção. Tudo bem, galera? Então, a gente tem aqui a interseção entre A e B, que dá 4, ou 2, 4 e 6, que são os elementos que existem ao mesmo tempo em A e ao mesmo tempo em B. Agora vamos fazer a interseção de B e C, tá bom? Interseção entre B e C. Vamos lá. Vou só apagar aqui para não ficar confuso, certo? Pegar aqui minha borrachinha. Pronto. Para ficar bem tranquilo para vocês, bem didático. Olha só. Agora a borracha não quer sair. Pronto. Ó, se a gente fizer a interseção entre B e C, certo? Agora eu... Ai. Que é um C. Olha só, agora deu certo. Se a gente fizer a interseção entre B e C, pessoal, quais são os elementos que existem em B e que existem em C também? Vamos lá, pelo que a gente está vendo aqui, ó, em C, além do zero, são só números negativos, e em B, além do zero, são só números positivos. Então, a interseção de C e B tem apenas um elemento, que é o zero. Tudo bem? Então, apenas o zero existem ao mesmo tempo em B e em C. Agora, a gente vai fazer a interseção, galera, de B, tá? Ou de A, já ia repetindo, de A, interseção com C, tá? A interseção com C, como é que fica? Vamos lá. Ó, quais são os elementos que existem em A e que também existem em C? Vamos lá. A só tem somente aqui números positivos. C tem o zero e os negativos. Então, não tem nenhum elemento aqui que exista ao mesmo tempo em A e em C. Então, a gente tem aqui, pessoal, um conjunto vazio. Vazio. Tudo bem? Que também pode ser representado dessa forma aqui, ó. Tá certo? Então, já que não existe nenhum elemento ao mesmo tempo em A e em C, a gente tem um conjunto vazio.
Tudo bem, galera? Então é assim que funciona a interseção de conjuntos. Você pega os elementos que existem ao mesmo tempo em um conjunto e no outro conjunto e junta. Tá bom, galera? Agora vamos ver diferença de conjuntos. Então, galera, quando a gente tem uma diferença entre conjuntos, é simples. Por exemplo, eu tenho aí o conjunto A e o conjunto B. Para mim saber a diferença de A e B, eu pego os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B, tá certo? Ou seja, os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, aqueles elementos que não pertencem a A, ou que pertencem a A, mas que não pertencem a B, pessoal, eles são a diferença dos conjuntos, tudo bem? Então, olha só, pessoal, eu tenho aqui três conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, que é um conjunto aqui vazio, não é? Eu vou fazer aqui, pessoal, a diferença entre A e B, certo? Eu vou fazer aqui a diferença entre A e C. E vou fazer a diferença entre C e A, tá bom? Vamos lá, vamos comigo? Vamos, né? Ó, qual é a diferença entre A e B? Vamos lá. Eu pego somente os elementos que existem em A e não existem em B. Então, 0 com 0 cancela, não é? 1 com 1 cancela, 2 com 2 cancela, 3 existe em A, existe em B, também vai-se embora. O 4 existe nos dois, então vai-se embora. Eita, galera, olha... O número 5 só existe em A, mas não existe em B. Então, a gente já tem aqui o número 5 na diferença. Vamos lá. 6 existe nos dois e 7 existe nos dois. Ou seja, a diferença do conjunto A com o conjunto B é 5. Tá certo? Porque o 5 é o número que não existe no conjunto B. Tá certo? Agora, vamos fazer a diferença entre A e C. Mas antes eu vou apagar o que eu fiz aí, tá? Pegar aqui minha borrachinha, coisa linda, não é? Agora vamos fazer a diferença entre A e C, tá certo? Entre A e C. Olha só, galera, quais são os elementos que existem em A que não existem em C? Todos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque o C é um conjunto vazio. Então, a diferença entre A e C são todos os elementos que existem em A que não existem em C. Ou seja, todos os elementos de A. Então, a gente coloca aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tudo bem? Agora, se a gente for fazer a diferença entre C e A, hein, galera? São os elementos que existem em C e que não existem em A. Galera, como C aqui é um conjunto vazio, tá bom? Isso significa dizer que o B, ele não tem um vazio aqui, ó. Então, já que no C é um conjunto vazio, então a diferença entre C e A vai ser vazio também, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, essa é a diferença de conjuntos, tá certo? Então, agora você viu as operações com conjuntos. A partir de agora, a gente vai começar a ver problemas com conjuntos. Tudo bem? Então, você que fez seu cafezinho aí, faça outro, tá bom? Você que fez seu chá, faça outro, que agora que começou a ficar emocionante, tá certo? Vamos embora. Olha só, pessoal, que questão top. Preste atenção, questão bem tranquila e boa de resolver. Vamos lá. Ó, sejam A e B dois conjuntos representados na imagem a seguir. A gente tem aqui o conjunto A e o conjunto B, tá bom? Assinale a alternativa que corresponde à parte destacada, tá bom? Ou seja, essa parte aqui que está destacada. Galera, vamos lá. Essa parte que está destacada aqui significa os elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo. Ou seja, isso daqui, pessoal, significa a interseção tá? A interseção de A em B, ou seja, significa a interseção de A em B, tudo bem? Então, qual seria a alternativa correta? Letra A, não é? A de amor, tá bom? Ou seja, letra A, alternativa correta.
Tudo bem, galera? Vamos para a próxima. Olha só. Os conjuntos A, B e C de números inteiros, tais que A apresenta 10 elementos, B apresenta 5 elementos, C apresenta 7 elementos, sendo que a união B e união com C apresenta 17 elementos. Galera, eu vou traduzir essa questão para vocês. Vamos lá. Ele disse aqui que a gente tem 3 conjuntos, A, B e C, tá? E que esses conjuntos, o conjunto A tem 10 elementos, tá bom? Então eu vou colocar aqui o conjunto A tem 10 elementos. O conjunto B tem 5 elementos. Então eu vou colocar aqui o conjunto B tem 5 elementos. O conjunto C, pessoal, ele tem quantos elementos? 7. Então, vou colocar aqui o conjunto C tem 7 elementos. Sendo que A, união com B e união com C, apresenta 17 elementos. Tudo bem? Ou seja, a união desses 3 conjuntos aqui, tá? Apresenta 17 elementos. Eu vou colocar aqui, ó. A, união com B, união com C, vai ser igual a 17. Tudo bem? Continuando. Então, o número máximo de elementos que o conjunto D igual a A interseção com B e U interseção com C, certo? Pode ter igual a. Então, galera, eu vou traduzir para vocês aí. Ele deu 3 conjuntos, A, B e C, e que a união desses 3 conjuntos dava 17, tá certo? Sendo que ele pediu lá no final o valor da interseção de A com B e unindo B interseção com C. Eu vou traduzir isso aqui para vocês de uma forma que vai ficar bem simples. Ó, se eu fizer aqui a soma total aqui, pessoal, dos 3 elementos, vai dar 10 mais 5, 15, mais 7 dá 22, tá bom? Então, a soma dos algarismos aqui dos elementos, a soma dos elementos de A, B e C dá 22, sendo que a união de A, B e C deu 17. Então, isso significa dizer, galera, olha só que coisa interessante, tá? Se o número de elementos total é 22 e a união dos 3 é 17, quer dizer que existem 5 elementos aqui, 5 elementos que intercedem tanto A quanto B como C. Ou seja, esses 5 elementos estão ao mesmo tempo em A, em B e em C, tá certo? Ou seja, galera, quando a gente faz aqui a união, eles não se repetem depois que a gente faz a união com B e união com C, porque eles já existem nos 3 conjuntos. Tudo bem? Então, isso significa dizer que esses 5 significa a interseção, tá? Dos 3 conjuntos. E como ele pediu o valor de D é a interseção dos 3 conjuntos, pessoal, o valor do conjunto D, então o conjunto D vai ser igual a 5. Tudo bem? Então a alternativa correta é letra A, de amor. Tudo bem, galera? Legal, né? Essa questão bem tranquila. E aí eu quero que você pegue o seguinte raciocínio. Se ele deu a união dos 3 conjuntos e a união deu um número menor de elementos do que a soma dos 3 conjuntos, você viu aí que a soma dava quanto? 10 mais 5 mais 7 dava 22, certo? Tudo bem? A soma dos 3 conjuntos. E a união deu 17, isso significa dizer que essa diferença de 5 é a interseção dos 3 conjuntos, que aí daria o valor do conjunto D, que é o que ele pediu na questão. Tudo bem? Vamos para a próxima. Galera, nessa questão nós vamos aplicar o diagrama. Tudo bem? Essa questão é uma questão bem típica de conjuntos e eu preciso que você preste muita atenção, tá bom? Vamos para a questão. Ó, para conhecer melhor os gostos dos seus clientes, eu vou pegar aqui o marcador, tá? Para ficar melhor, certo? Para a gente grifar aqui, tá aqui. Para conhecer melhor os gostos dos seus clientes, uma sorveteria realizou uma enquete para saber quais sabores de picolés preferidos por eles, certo? Então a sorveteria aí realizou uma enquete para saber o sabor preferido de picolé da galera, tá? Continuando.
O resultado dessa enquete foi, aí tá aqui, 124 gostam de morango, certo? Aí eu vou grifar aqui de outra cor. 107 gostam de uva. Eu vou botar o de uva aqui na cor de uva mesmo, tá? Para ficar melhor para vocês. Fica um negócio bem interessante. 107 gostam de uva. E 139 gostam de coco. Tá aqui. Tudo bem? Aí vamos continuar. Onde 34 gostavam de morango e coco. Certo? 34 gostavam de morango e coco. 42 gostavam de morango e uva. E 37 gostavam de uva e coco. Tá bom? E 12 pessoas gostavam dos 3 sabores. Certo? E 15, galera, responderam que não gostava de nenhum desses sabores. Era o povo azedo, né? Então 15 aqui, nenhum desses sabores. Certo? Qual o número de pessoas que respondeu essa enquete? Galera, vamos fazer nosso diagrama aqui? Vamos, não é? Vou colocar aqui. A gente tem quantos sabores aí? Tem 3, não é? Então a gente vai fazer aqui 3 sabores. Certo? 1, 2 e 3. Tudo bem? Tudo ótimo. Certo? E aí a gente tem, vou pegar aqui o black. A caneta black. Eu vou passar 2 dicas aqui para vocês, tá? Primeira dica, certo? Primeiro, a gente vai fazer a interseção de todos os sabores. Interseção de todos. Galera, isso aqui é uma dica geral, então anote para todas as questões. Interseção de todos. Em segundo lugar, a gente vai fazendo 2 a 2. Tudo bem? Então, primeiro, interseção de todos. Segundo, 2 a 2. Tá certo? Vamos lá. Galera, qual é a interseção de todos? É o pessoal que gostavam de todos os sabores. Que eram quanto? 12 aqui, ó. 12 pessoas gostavam dos 3 sabores. Aí tá aqui o 12. Tá certo? O 12 é para os 3. E aqui eu vou colocar primeiro sabor morango, depois uva, depois coco. Tá certo? Aí vamos lá. Segundo a dica que eu passei para vocês aqui, ó, hashtag dica. Em segundo lugar, a gente vai fazer o que, pessoal? 2 a 2. Então a gente vai pegar a galera que gostavam de 2 sabores. Tá bom? Vamos lá. Ó, 37 gostavam de uva e coco. Tá bom? Então 37 gostavam de uva e coco aqui, ó. Tá certo? Vou mudar até a cor aqui do piloto. Pronto. 37 gostavam de uva e coco. Ou seja, o 37 é a interseção aqui de uva e coco. Só que não já existem 12 aqui, pessoal. A gente faz 37 menos 12, que dá 25. Tá bom? Aí vamos pro próximo aqui, ó. 42 gostavam de morango e uva. Certo? Morango e uva. A interseção dos dois aqui. Eram quantos? 42 gostavam de morango e uva. Só que o 42, quando eu colocar aqui, eu tenho que subtrair do 12. Então fica quanto? 30. Certo? Aí aqui, pessoal, quantos gostavam de morango e coco? 34, não é? Então, a interseção de morango e coco aqui, 34, fica 34 menos 12, que dá quanto? 26, não é? Então, 34 menos 12, 22, tá, pessoal? Olha. Olha, 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 olha. 22, tá? Então, galera, vamos lá. A gente não já fez o 2 a 2, agora a gente vai para o individual. Vamos lá. 124 aqui gostavam de morango. Aí a gente vem aqui, ó. O 124 de morango a gente vai colocar aqui, certo? Sendo que vai botar o 124 menos o que já está dentro aqui, ó. Nessa divisão aqui, ó. Certo? Tá vendo isso aqui? O que já está dentro pertence já a esse 124. Então a gente faz aqui 124 menos o que já está dentro, que fica 22 mais 12 dá 34, mais 30 dá 60. Tudo bem? Certo? 64. Consequentemente, 4 menos 4 dá 0, 12 menos 6 dá 6. Então aqui fica 60. E aí, galera, agora a gente vai fazer aqui o de uva. 107 pessoas gostavam de uva.
Aí a gente faz aqui, 107 menos o que já está dentro. 107 menos o que já estava dentro. Vou botar o negativo daqui também. Pronto. Quanto é que já estava dentro aqui, pessoal? Vamos fazer o circular aqui. Ó, né? Ó, 30 mais 12, 42. Mais 25 dá quanto? 67. Então fica 107 menos 67. Tudo bem? 107 menos 67, pessoal, dá 40. Então a gente traz para cá o 40. Tá certo? E aí faltou só a galera que gostava só de coco. Tá bom? A galera que gostava só de coco, pessoal, era quantas? 139. Então vai ser 139 menos o que já estava dentro aqui, que é 22 mais 12 dá 34, mais 25 dá quanto? Dá 34, 40, 59, tá? Então fica 139 menos 59, 9 menos 9 dá 0, 13 menos 5 dá 8. Resultado daqui, 80. Tudo bem, galera? Então a gente montou o nosso diagrama e fez todo o passo a passo. Lembre-se, primeiro fazer a interseção de todos os três e coloca lá no centro, tá bom? Depois vai no 2 a 2 e já vai subtraindo pelo que já está lá. E por último vai no individual. Quando você for ver, já montou o diagrama e a questão já está 99% feita. Agora vamos terminar de resolver a questão. Presta atenção. Ó, então, galera, o que a questão pediu? A questão perguntou o número de pessoas que respondeu à enquete, tá certo? Galera, o número de pessoas que respondeu à enquete é a galera que gosta dos 3 sabores aqui, a galera geral aqui, certo? Mais a galera que respondeu que não gostava de nenhum. Então a gente lembra aqui que 15 não gostava de nenhum. Tá certo? 15 não gostava de nenhum. Tá bom? E aí, qual foi a soma dessa galera todinha que gostava de 2 sabores, de um sabor e gostava dos 3? Galera, quando a gente for somar todos esses números aqui, 60 mais 30 mais 12 mais 22 mais 80 mais 25 mais 40, vai dar um valor total de 269. Tudo bem? Então, 269 mais 15 vai dar um total de 284 pessoas que responderam à enquete. Tudo bem? Então, isso daí da letra B, tá bom? B de bom, questão boa. Tudo bem, galera? Então, refaça a questão, pegue todos os detalhes e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Olha só, olha só, olha só, questão de conjuntos, coisa linda. Vamos lá. Ó, analise os conjuntos abaixo e assinale a alternativa que representa o resultado D. Vamos lá. A união com B, união, não é? E aqui C, interseção com A. Tudo bem? Vamos lá. Galera, como é que a gente faz isso aqui? Primeiro a gente tem que fazer a união de A com B, certo? Ó, a união de A com B, galera. A união é só juntar os números que estão em A e os números que estão em B, ou seja, os elementos de A com os elementos de B. Então, A união com B vai ser igual a, olha só, galera, 0, 1, 2, tem 3 aqui, tem não. Vai para o 4, 4 tem tanto em A como em B, não é? 5, 6, 7 e 8. Então aqui a gente tem a união de A com B, tá bom? E aí o que a questão pede mais? A interseção de C e A, tá certo? Aí a gente vai fazer aqui, ó. A interseção de C interseção com A, tá bom? Fica igual a quanto? Vamos lá, galera. Como é que é a interseção? Na interseção a gente pega os elementos que estão ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Então vamos lá, ó, no conjunto C os elementos são 2 e 3, então a gente tem que procurar os elementos que estão em C e que estão em A também. Consequentemente não tem nenhum, tudo bem? No A não tem 2 e 3, então consequentemente a gente tem um conjunto vazio, tudo bem? Então a união
da união de A com B com a interseção de C e A vai ser a mesma coisa da união de A com B, porque essa união aqui vai ser com um conjunto vazio, tá bom? Esse conjunto aqui deu vazio, tá bom? Então o resultado vai ser o que, pessoal? 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, qual é a alternativa aqui? 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, letra C de cachorro. Tudo bem? Então a alternativa correta, letra C. Tudo bem, galera? Compreenderam o conteúdo abordado na questão? Então vamos para a próxima. Olha só. Questão de diagramas, tá bom? Para a gente identificar e abordar conceitos que a gente viu na nossa aula. Então vamos lá. A questão diz o seguinte. Considere os conjuntos A, B e C. Tá bom? Tá aqui o conjunto A, conjunto B e conjunto C. No seguinte diagrama, tá aqui o diagrama. Assinale a alternativa que indica a região destacada deste diagrama que representa B interseção com A, subtraindo aqui, ou seja, diferença com C. Galera, lembrando que aqui a gente tem a alternativa A, B, C, D e E, tá bom? Não coloquei aqui as alternativas, mas as alternativas são essas, certo? E aí aqui a gente tem o que, galera? Ele pediu B interseção com A. Ó, B interseção com A é toda essa região que eu vou pintar aqui agora, tá certo? É isso aqui todinho, tá bom? Só que ele pediu para tirar a diferença de C. Como a gente vai tirar a diferença de C, galera? Como é que vai ficar isso aqui, ó? Menos C. C é o quê? Essa região aqui, tá bom? Então, o que que eu tiro aqui pra gente? A interseção com B menos C vai ser só o que eu pintei aqui de preto. Tudo bem? Vai ser só isso aqui, ó. Tá bom? Vai ser só essa parte aqui. Ou seja, qual é a alternativa correta, galera? Letra C. Isso daqui, ó. Tá? Letra C. Tudo bem, galera? Entenderam o conceito? Primeiro a gente fez a interseção de A com B, tá bom? E depois fez a diferença com C. Quando a gente fez a diferença com C, a gente encontrou a alternativa C. Tudo bem, galera? Então, espero que vocês tenham compreendido bastante, tá certo? E vamos embora.